Parabéns a todos os soldados. Hoje, dia 25 de agosto, dia do soldado. E essa porção de hoje da palavra de Deus tem tudo a ver com essa função maravilhosa de vocês. Deuteronômio 18, versículo 18 até capítulo 21, verso 9, Deus dá um aviso aos advogados, reis, juízes, políticos, policiais, então, os parlamentares e toda a guarda. Então, todos esses magistrados que cuidam, que têm um cargo tão relevante no nosso país. Extraído do site Justificando, eu quero ler o que está no site. Juro cumprir a Constituição e as leis do país. Esse é o juramento que todos fazem quando vão exercer o cargo. Esse é o conteúdo de todo juramento realizado por qualquer um que assume funções públicas. No caso, com especial relevo, os membros do Poder Judiciário, advogados, defensores, membros do Ministério Público, os magistrados, e justamente sobre a decadência desse juramento antissolene, e hoje mero meio de acesso ao exercício da função pública, o tema invocado por George Agamben no seu livro. E tudo isso foi extraído do site Justificando. Policiais, todo magistrado são profissões delegadas por Deus para julgar, repreender, ensinar e fazer o povo trilhar nos caminhos da tzedakah, da justiça. Mas não se pode esquecer da palavra do juramento que fizeram antes de exercer esse cargo, de tamanha relevância. E por esse juramento, para muitos, acredito que ainda há remanescentes, mas para muitos se tornou, sim, um mero meio de acesso ao exercício da função, simplesmente. E o povo está sofrendo com isso, mas acredite, Deus é Rei fiel, e o que ele disse não cairá por terra. Vamos ver, então, o que Deus ordenou que estas funções fizessem. A razão pela qual Deus quer que fazemos tudo conforme a sua palavra está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 20. Porque é uma responsabilidade que temos com os que virão depois. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Deus sabia muito bem o que estava dizendo. Deuteronômio 16, verso 18, ele diz: designem juízes e oficiais para todos os seus portões, nas cidades, que Adonai, seu Elohim, dá a vocês, tribo por tribo. Eles devem julgar o povo com justiça. Essa é a versão da Bíblia hebraica. Os juízes, reis, rainhas, advogados, políticos, policiais devem julgar com juízo e justiça, ou seja, mishpatah e tzedakah. Então, no hebraico, que significa juízo e justiça. No verso 19, de mesmo Deuteronômio 16, 19, Deus dá 3 diretrizes para os oficiais. Então, vamos ler o verso 19 para ver essas 3 diretrizes que Deus dá a esses oficiais. Não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo, nem aceite suborno, mas um presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. É a versão da Bíblia hebraica. Os juízes, reis, rainhas, advogados, políticos, policiais e todos os que exercem cargo público devem conhecer a lei e agirem com juízo e justiça. E em todo o tempo. Primeira diretriz
para esses oficiais. A justiça não pode ser pervertida. A lei precisa ser seguida estritamente, sendo aplicada a todos, sem nenhuma distinção. Os oficiais precisam conhecer a lei de modo perfeito, seguindo-a de perto. A segunda diretriz é: nenhuma parcialidade deve ser demonstrada, capaz de favorecer ricos e poderosos e injustiçar aos fracos e pobres. As circunstâncias extremas precisam ser ignoradas. Amizades e relações de família não podem interferir em nenhum julgamento. Conforme escreveu Jarque, na sentença precisa ser baixada sem favor ou afeto, mas com justiça justa. A terceira diretriz que Deus dá é: subornos são considerados uma desgraça e não podem fazer parte dos processos legais. As peitas cegam a justiça, conforme diz o texto. Até os sábios se deixam perverter pelo suborno. Causas justas ficam assim anuladas, ao passo que causas injustas podem acabar prevalecendo. Os judeus costumavam dizer que, se um juiz aceitasse suborno, o poder divino não o deixaria morrer sem que primeiro ficasse cego, para que a sua condição física se equiparasse assim com a negridão de seus atos. E este trecho faz um paralelo ao que está escrito em Êxodo 23, de 6 a 9, que diz: não perverterás o direito do pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastará, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Êxodo 23, capítulo 23, versos 6 a 9. Somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Deuteronômio 16, verso 20, e eu estou usando aqui a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Temos aqui o princípio fundamental. A lei sempre está ao lado daquilo que é correto. Guardar a lei como indivíduo particular ou então como juiz administrador da justiça era algo que conferia vida, porque a lei é fonte de vida. Isso está em Deuteronômio 5, 33, versos 6 e 2. A continuação do povo de Israel na terra prometida dependia disso, de ser justo. Da mesma forma como Deus expulsou os inimigos por descumprirem a lei, assim também faz até hoje. Deuteronômio 5, 33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Capítulo 6, versos 1 e 2 diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os cumprisseis na terra, para que possais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardeis todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Deus sabia o que estava dizendo,
Em Deuteronômio 6, verso 25, a justiça será para vocês quando guardarem para praticarem todo este mandamento diante do Eterno, nosso Elohim, conforme nos ordenou. Isso é a versão da Bíblia hebraica. Juízes, reis, rainhas, advogados, políticos, policiais, parlamentares devem julgar com juízo e justiça. Aqui tem uma charge que é bem a nossa realidade, né? Mishpah e Tzedek, juízo e justiça. Aqui o pai dizendo de um parlamentar corrupto que está levando todo o dinheiro que poderia ser para a educação de seu filho. E o pai, horrorizado, né, fala nessa charge: lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e seu futuro. É muito triste, mas é uma realidade. É uma realidade para um povo que não segue em primeiro lugar a palavra de Deus. Jesus Cristo sabia o que estava dizendo e ele disse nos seus ensinos, Mateus 6,33, entretanto, busquem em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas estas coisas também lhes serão dadas. Então, aos reis, rainhas, juízes, advogados, políticos, parlamentares, policiais devem julgar com juízo e justiça. E que Deus abençoe a cada um, todos nós, para que nós possamos aprender a cada dia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é segurança. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. A Bíblia diz que a palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.